Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo novamente, estamos começando mais uma aula de Geografia. Na aula dessa semana nós daremos continuidade no estudo sobre as características do território brasileiro. E o tema da nossa aula de hoje, como vocês estão vendo aqui no slide, é os climas do Brasil. Nós estudamos na semana passada e fizemos uma pequena introdução sobre as zonas climáticas. Estudamos inicialmente sobre a localização do Brasil em relação às zonas climáticas. E para iniciar esse estudo da nossa aula de hoje, é importante que a gente entenda isso. Entenda a localização do Brasil em relação às zonas climáticas. Claro que este é um conteúdo que eu estou desenvolvendo ele de forma bem devagar para que haja uma compreensão maior, que haja um aprendizado. Para mim, o mais importante não é correr com o conteúdo, e sim que vocês consigam aprender. Então, eu estou desenvolvendo as temáticas sobre as características do território brasileiro com bastante calma, com bastante tranquilidade. E, segundo a proposta da nossa aula de hoje, nós vamos aprender e visualizar quais são os climas, os principais tipos de climas brasileiros. Lembrando que vocês também podem estar fazendo consulta no livro didático, que eu vou deixar as páginas no Google Sala de Aula para vocês fazerem consultas e principalmente as leituras, ok? Quero que vocês analisem esse slide aqui. Deixa eu pegar o canetão. Aqui, ó. Aqui nós estamos vendo um mapa das zonas climáticas. Lembrando que nós estudamos ano passado sobre as zonas climáticas, como que surgiu, estudamos sobre clima, estudamos sobre tempo. Esse ano nós, como a geografia do sétimo ano estuda especificamente a geografia do Brasil, nós vamos utilizar todo aquele conhecimento que nós aprendemos lá no ano passado, vamos reutilizar esses conhecimentos esse ano, mas com uma visão para o estudo da geografia do Brasil. Aqui nós estamos vendo um mapa, o mapa mundi. Só que esse mapa mundi é diferenciado e vai mostrar como está distribuído o clima no planeta, em específico em relação às zonas climáticas. Lembrando que o nosso planeta ele não recebe raios solares de forma uniforme, de forma igual. Existem pontos do nosso planeta, como essa região aqui, ó, mais ao centro, próximo da linha do Equador, é a região que recebe maior quantidade de raios solares. E ela vai diminuindo, a quantidade de recebimento de raios solares vai diminuindo quando se afasta da linha do Equador. Sabemos que a linha do Equador é essa, ó. Ela divide o nosso planeta em hemisfério norte e sul, e conforme vai se diminuindo, né, vai se distanciando da linha do Equador, vai diminuindo a quantidade de raios solares e diminui a temperatura, certo? Quanto mais próximo da linha do Equador, maior é a temperatura. Quanto mais longe da linha do Equador, menor é a temperatura. Então, nós vamos ver regiões como o Polo Sul ou o Polo Norte, que são regiões frias, regiões onde existe a neve eterna. Mas o que seria essa neve eterna que tanto o professor fala? Existem regiões que são tão frias que mesmo no verão, que é o período mais quente, a neve não derrete, né? Continua-se frio. Eu quero mostrar aqui para vocês, vou até pegar a borracha aqui para apagar. Ó. Nesse mapa, ele já mostra aqui a localização do Brasil. Deixa eu pegar a caneta aqui, ó. O Brasil está aqui, ó. Está destacado aqui. Nós podemos perceber, analisando aqui a legenda que eu estou circulando, que a maior parte do território brasileiro, ó,
a maior parte do território brasileiro localiza-se na zona intertropical, né? Uma zona quente, que recebe muitos raios solares. Engraçado que, se analisar em relação à nossa região, nós moramos aqui em Rondônia, o nosso próprio inverno, tem vezes que a temperatura mais fria do ano é 20 graus. E a gente bota o casaco, dorme de coberta, nem ventilador, nem ar-condicionado liga, porque é frio para a gente aqui. E existe uma pequena área, uma pequena região aqui, ó, abaixo do Trópico de Capricórnio, que é essa linha imaginária, que está localizada na zona temperada. Então são regiões, essa região um pouco mais fria. Existem cidades que até neva. Ocorre a frequência de, não uma frequência que acontece todo ano, mas dependendo da temperatura, ou se o frio em determinado ano, em determinado período é muito rigoroso, pode ocorrer que ocorra o surgimento de neve nessa região. Acompanhe comigo o texto para a gente poder entender um pouco mais em relação à teoria. O texto ele vai dizer que o Brasil ele tem o quê? Ele tem 93% do seu território localizado no hemisfério sul. Como assim, professor? Lembrando que nós estudamos nas aulas anteriores que a linha do Equador divide o nosso planeta em hemisfério norte e hemisfério sul. Então, o Brasil tem 93% do seu território no hemisfério sul, que está abaixo da linha do Equador. Só esse pedacinho aqui está no hemisfério norte, certo? O restante, 7%, encontra-se no hemisfério norte. Isso significa que o território está na zona intertropical do planeta, com exceção da região sul, como eu falei. A maior parte do território brasileiro está na zona intertropical ou tropical, né? Em relação à região sul, né, que é uma exceção, está ali na zona temperada. Então, os estados ali do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eles estão localizados ali, né, na zona temperada, né, numa zona mais fria. Seguindo aqui, nós estudamos também no passado sobre as diferenças entre clima e tempo. O texto ele vai dizer o seguinte, tempo representa as condições meteorológicas passageiras de um lugar. Por exemplo, hoje aqui está sol. Então, se me perguntarem, Danilo, como está o tempo? O tempo hoje é ensolarado. O tempo hoje é chuvoso. O tempo hoje nevou. Então, o tempo é uma condição meteorológica passageira. Se perguntarem para vocês, como que está o clima aí na sua cidade? O clima na minha cidade não é ensolarado, não é chuvoso. Não, porque isso é tempo. Olha o exemplo ali, Exemplo, quando está chovendo, nublado, o dia está ensolarado. Isso é tempo, porque é uma condição meteorológica passageira. Quando é clima, aí já é diferente. Segundo o texto, o clima é o conjunto de fenômenos meteorológicos que caracteriza o estado médio da atmosfera da superfície. Agora, para definir o clima em uma determinada região, o que é necessário? O texto vai dizer que para definir o clima de uma região, as condições são acompanhadas por um período de 30 anos. Então, eles realizam um estudo em determinada região durante 30 anos para definir qual que é o clima principal daquela região. Então, o clima principal daquela região é tropical. O clima principal daquela região é polar, porque a maior parte do tempo, durante esses 30 anos, ocorreu muitas condições de tempo, né, de neve, de frio. Então, a maior parte do tempo, aquela região passou coberta de neve. Então, o clima ali é polar. Então, para se definir o clima em uma determinada região, leva-se 30 anos, em média. Ali. Tem que se fazer um estudo para ver qual que é o tempo que predomina ali para definir o clima.
O exemplo ali, ó, tropical, equatorial, subtropical, desértico e entre outros. Tranquilinho? Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp. E agora nós vamos aqui trazer o Brasil. Nós estamos vendo aqui, por exemplo, o mapa do Brasil, né? E aqui, vocês estão vendo que nesse mapa há várias cores. No total ali, há 6 cores diferentes. E essas 6 cores diferentes vai mostrar os principais tipos de climas, não de tempo. Os principais tipos de climas encontrados no Brasil. Eles estão aqui na legenda. Olha só. Nessa legenda aqui vai mostrar os principais tipos de clima. Que é o equatorial, o tropical atlântico, o tropical de altitude, o semiárido e o subtropical. O texto ele vai dizer que, em virtude da imensidão do território brasileiro, nosso território é muito grande. Tem ali, ó, segundo o texto, ó, 8.514.876 quilômetros quadrados é o tamanho do nosso território. São identificados diversos tipos de climas, sendo os principais, como eu falei, equatorial, tropical de altitude, tropical úmido, semiárido e subtropical. Nós podemos ver aqui que os climas que mais se destacam, por exemplo, é esse aqui, ó, né, que é o equatorial, e esse laranjadinho aqui. Esse laranjadinho aqui é o que? É o tropical. Né? Nós que moramos em Rondônia, mais ou menos aqui, onde eu estou fazendo um risquinho, é a nossa região. Então, o clima aqui da nossa região é o equatorial. Mas, professor, quais são as características desses tipos de climas? Vou mostrar para vocês. Vamos começar a vir pelo equatorial. Segundo o texto, ele vai dizer que o clima equatorial é identificado em quase todos os estados da região norte do Brasil. Hoje, esse ano, nós vamos estudar sobre cada região brasileira. E nós vamos estudar mais à frente, está bem próximo já, sobre a região norte. Vou explicar certinho como que foi organizada, estruturada essa região, quais são os estados que compõem essa região, as características. Então o texto ali está dizendo, ó, esse clima, o clima equatorial é identificado em quase todos os estados da região norte, além de parte do Mato Grosso e do estado do Maranhão. Ainda ali no texto vai dizer que essa característica climática caracteriza-se pela elevada temperatura, grande umidade e baixa amplitude térmica, variando ali entre 24 a 26 graus Celsius ao ano. Ou seja, essa é a média do clima nesta região. Né? Uma temperatura ali que varia entre 24 a 26 graus Celsius. Talvez vocês estão ouvindo um barulho aí. É um carro de propaganda passando aqui na rua. É o cotidiano dos professores em home office. Assim, não vou nem parar aqui porque pode dar algum problema. Né? Lembrando também que essa região, a região equatorial, é uma região muito fria, é uma região muito quente, né? Temperatura elevada, ocorre também uma grande quantidade de chuvas. Muita chuva nessa região. Existem regiões dentro do clima que tem o clima equatorial como principal tipo de clima que chove todos os dias. E isso é muito interessante para essas regiões. O texto ali ainda vai dizer que a quantidade de chuvas é abundante, com índices pluviométricos superiores a 2.000 milímetros de chuva. Né? Então, por exemplo, se chovesse nessa região, chove tanto que acumula cerca de 2.000 milímetros de água, né? De tanta chuva que ocorre nessa região. Praticamente não são percebidos ali períodos de estiagem. Claro que na nossa região aqui, nós estamos mais próximos ali da região de clima tropical, a gente já tem um período de estiagem. Porém, regiões mais para dentro aqui, ó, né, não é possível identificar períodos de estiagem. A floresta amazônica, aí no texto ainda, vai dizer que sofre influência desse clima, né? Então, assim, esse clima ali, ele é formado, constituído, principalmente porque bem próximo aqui, ó,
passa a linha do Equador. Então, boa parte das regiões do planeta onde passam-se a linha do Equador tem essa característica de clima. Ok? Tranquilo? Seguindo para outro clima, um clima que nós vamos estudar com bastante detalhes quando nós formos estudar sobre a região nordeste do Brasil, que é o clima semiárido. Segundo o texto, o clima semiárido é típico da região nordeste, especialmente no interior, mais para dentro da região ali nordeste, lugar conhecido como polígono da seca, em relação da escassez de chuva. Apresenta temperaturas elevadas o ano todo. A média anual varia de 26 a 28 graus Celsius. As chuvas são escassas, com média anual inferior a 700 milímetros. Além disso, são mal distribuídas. Ou seja, essa região aqui, deixa eu pegar o canetão, ó, que é o semiárido, é uma região muito quente, muito seca. Existem regiões que não chove há anos. Então, assim, há muita escassez de água. A gente pode ver ali, ó, que chove em média ali 750 milímetros de água, né, ao ano. Se fosse comparar ali com o clima equatorial, que é 2.000 milímetros, né, muita diferença. Lembrando que as chuvas não são bem distribuídas. Como é bem distribuídas? Se fosse bem distribuída, chovia em toda essa região de clima semiárido, como está circulado ali. Mas não é bem distribuída. Chove em algumas regiões e outras não chove. Então é uma região muito seca. Nós vamos estudar quando a gente chegar ali no estudo da região Nordeste. Seguindo ali para o clima tropical, que é o segundo maior clima do Brasil, pode-se dizer nesse caso, né? O clima tropical ele influencia grande parte do centro do país. Então, esse clima aqui, ó, ele está em grande parte do centro do território brasileiro, especialmente os estados do Centro-Oeste. Nós vamos estudar sobre o Centro-Oeste mais para frente, incluindo ainda partes ali do Maranhão. O Maranhão fica aqui, Maranhão, Piauí, Ceará, tem a Bahia, Minas Gerais, mais aqui embaixo. E o texto ele vai dizer assim que, em geral, as temperaturas são elevadas em boa parte do ano, com média de 24 graus. É a média. E a amplitude térmica oscila ali, ó, entre 5 a 6 graus. Assim. Então, nos períodos mais frios do ano vai ter mais ou menos essa média de temperatura. A quantidade de chuva gira em torno ali de 1.500 milímetros. Então chove assim de forma ordenada. Né? Não chove, não é uma região assim de clima que chove muito, mas não é uma região de clima que chove pouco. Está na média. Nessa região é possível observar duas estações bem definidas. Uma estação é a seca, que é de maio a setembro, e a outra que é a chuvosa, que é outubro a abril. Não é semelhante à da nossa região aqui, da região de Cerejeiras aqui. Por que é semelhante? Porque nossa região está aqui, ó. Mesmo nós estando em uma região de clima equatorial, como a gente está próximo ali de uma nova região de clima diferente, que é o clima tropical, a gente acaba que é influenciado pelo clima tropical. Mesmo nós estamos no clima equatorial, nosso clima aqui parece mais com o clima tropical. Seguindo aqui, nós temos o clima de altitude. Nesse clima de altitude, nós encontramos o clima tropical de altitude. Ele apresenta-se em regiões serranas e de planaltos, especialmente na região sudeste. Porque na região sudeste, quando nós formos estudar a região sudeste, nós vamos ver uma característica do relevo que nós chamamos de mares de morro. Nós até estudamos ano passado, quando nós estudamos sobre o relevo, eu mostrei para vocês os mares de morro. Então é uma quantidade enorme de morros, um atrás do outro. E por ter esse relevo diferenciado, esse relevo diferente do relevo da nossa região, quanto maior o relevo, quanto mais alto o relevo, mais frio é, a temperatura é mais baixa. Nesses locais, ó,
esses locais a baixa amplitude térmica. A temperatura ali, ó, oscila de 17 e 22 graus, então a temperatura já é um pouco mais baixa, já é mais fresquinho. E a quantidade de chuva aí é semelhante à do clima tropical, aí 1.500 milímetros de chuva ao ano. Agora nós vamos ver sobre o clima úmido. O texto ele vai dizer que o clima tropical úmido ocorre principalmente no litoral oriental, no litoral leste brasileiro. Isso. Ele pega um pouquinho ali da região sul do Brasil. Ele caracteriza ali pela alta temperatura e o elevado teor de umidade, por causa do mar, né? Muita água evaporando. São regiões, por exemplo, você acaba de tomar um banho de manhã, bem cedinho, 6 horas da manhã, e você termina o banho, mas daqui a 10 minutos já está suando, porque o ar está muito úmido, né? Tem muita umidade no ar. E além de ter altas temperaturas. A temperatura média nessa região ali é 25 graus Celsius, como está escrito aqui, e as chuvas ali giram em torno de uma média entre 1.500 e 1.250 milímetros e 2.000 milímetros ao ano. Seguindo ali para o clima subtropical, já o clima subtropical ocorre unicamente na onde? Na região sul do Brasil. Esse clima, vai dizer ali o texto, que tem características que se distinguem, se diferencia totalmente do restante do Brasil. É um clima totalmente diferente. Por que é um clima totalmente diferente? Porque as médias anuais de temperatura giram em torno de 18 graus, com alta amplitude térmica, ou seja, a média de temperatura máxima, podemos dizer que é 18 graus, são regiões frias. Então, grande parte do ano, essa região é muito fria. As chuvas são bem distribuídas. E os índices ali de chuva, de pluviométrico, é em torno ali de 1.250 milímetros de chuva ao ano. E por final, vou trazer aqui duas curiosidades para vocês. Nós estamos vendo aqui Manaus, que é a capital do estado do Amazonas. É uma cidade, né, que podemos dizer que chove quase todos os dias, principalmente ali no final da tarde. Lembrando que Manaus é a capital do Amazonas e o clima predominante nesta região é o clima equatorial, um clima onde ocorre muitas chuvas, né? Para regiões que chovem praticamente todos os dias. Outra curiosidade é a cidade de São Joaquim, que fica no estado de Santa Catarina, na região sul, com clima subtropical. É o município mais frio do Brasil, né? Com média anuais ali de 13 graus Celsius. No inverno ocorre temperaturas de menos graus Celsius, com geada e precipitação de neve. Então, se vocês quiserem conhecer neve e não quiserem sair do Brasil, em alguns períodos do ano, tem ano que o inverno é mais rigoroso, muito mais frio, pode nevar. Se vocês quiserem conhecer, né, nós temos São Joaquim. Pessoal, agradeço por vocês terem ficado até aqui. A aula ficou um pouquinho mais longa hoje, mas qualquer dúvida me procurem no WhatsApp que eu vou estar à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Vou deixar texto e exercício no Google Sala de Aula para vocês realizarem e fazerem leitura. Até mais, falou!